Boa tarde, gente. Hoje é dia 10 de setembro de 2015. Queria convidar você que está ao vivo, vendo esse programa, está sendo transmitido agora aqui no Instituto, no estúdio, Koinonia Online, sob a batuta do Daniel Choi, que está colocando esse programa no ar e todos os outros. Liga para os seus amigos, com toda essa qualidade. Liga para os seus amigos, isso, fala para a mamãe assistir. Você não faz ideia de quem está conosco aqui hoje. Estamos essa tarde aqui para conversar sobre um tema que eu acho que ele está na pauta, mas ele está na pauta sim, porque aconteceram algumas coisas. Mas a gente estava conversando com o André Bretones, que é o nosso convidado dessa tarde, de que esse tema sobre refugiados, ele é um assunto que sempre existiu, talvez não foi tão conversado, né? Então a gente queria conversar um pouquinho sobre isso. A gente vive num tempo, eu acho que muito particular. A foto daquele menino na praia, eu acho que cada um interpretou de uma maneira, mas de certa maneira serviu, André, para chamar a atenção para um drama de milhares e talvez milhões de pessoas, seres humanos que sofrem essa situação de serem refugiados, né? Então, obrigado, André, por você estar vindo aqui. André é advogado, trabalha e tem se especializado na área de direito humanitário, está fazendo seu doutorado lá na Universidade de Lisboa, nessa área. Sim. E ele já me ensinou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, né? Que é essa ideia do refugiado climático, né? Pois é. Que você falou que é a sua tese de mestrado, né? Exato. Em Lisboa, né? Nem imaginava. Mas assim que você falou, eu imaginei, né? Imaginei, terremoto e maremoto, e parece que vai etc, existir né? cada vez mais. É verdade. Interessante. Mas, André, como que a gente definiria, assim, o que é um refugiado? O que é uma pessoa que recebe essa designação? Obrigado primeiro pela oportunidade, é uma alegria a gente falar sobre um assunto que para mim é uma inspiração aí a cada dia de levantar e poder também dinamizar um pouquinho esse conhecimento. O refugiado, ele tem a versão mais antiga, né, que seria principalmente ligada a três núcleos, né, que seria uma pessoa que é perseguida por opinião política, né, por etnia ou por religião, né? Por uma determinada crença. Política, etnia e religião. Exato. Essas são as três primeiras identidades ou primeiras percepções que permitiriam identificar ou trazer essa pessoa para um cenário de refugiado, né? A expressão foi cunhada no final da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente com a abertura, com, né, a formalização do Estado de Israel, né, onde teve também a primeira frente de refugiados ocorreu, né, na Palestina, né, que é a UNRWA, né, em a terminologia sigla em inglês, né, que ela é a mais antiga, inclusive, né, agência de refugiados do mundo em termos, né, de tempo de existência, e lida exatamente com pessoas que têm a necessidade, né, de se deslocar em razão de uma dessas três fatores, né? Religião, etnia ou liberdade religiosa, né? Ou política. Tá. Então isso é o que formalmente vem, né, tradicionalmente vem sendo tratado como refugiado. O Estatuto do Refugiado, ele é um estatuto que é um desmembramento da Carta das Nações Unidas. São 183 países que hoje têm, né, retificaram, assinaram, né? Então é um protocolo adicional quanto ao reconhecimento do refugiado, né, do Estatuto do Refugiado, a aplicação do refugiado às pessoas que precisam migrar, né, que tem uma pequena condição de resiliência, de, né, se manter, né, naquela situação, então ela precisa efetivamente ou sair da própria circunscrição territorial do país que reside, né, ou mesmo dentro do próprio país, né, às vezes de um lugar para outro, essa pessoa precisa se abrigar em outros lugares que não aonde ela nasceu, onde ela originalmente se criou, a família dela teve ali toda uma história local, mas também eventualmente para fora da fronteira daquela... O estado de guerra, ele está dentro do refugiado político?
Ou é uma outra... O estado de guerra seria outra situação, né? O estado de guerra, né? Ele, na verdade, você teria a oportunidade de assistir essa pessoa pela direito humanitário, ou pela, né, noção de uma condição migratória humanitária, né? Não seria tanto vinculado ao refugiado. Não é o refugiado, por exemplo, no Brasil, inclusive, que é uma novidade muito interessante, muito querida, muito bem recepcionada pelo mundo jurídico, não só aqui do Brasil, mas internacional, tem um capítulo a mais, que seria inclusive a própria carteira de trabalho fornecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, né? Então, a pessoa que tem o reconhecimento pela né, guarda-chuva aí do Estatuto do Refugiado, ela tem a oportunidade, inclusive, de se reinserir de uma forma ainda mais efetiva dentro da sociedade brasileira. Não são todos os países que têm essa postura. Alguns países têm o refugiado, mas o refugiado sequer muitas vezes pode trabalhar de uma forma legal, o que impede também, né, essa condição de autodeterminação. A pessoa acaba indo a reboque de situações pontuais e assistenciais, né? Até para a manutenção da família, do núcleo familiar, que aqui no Brasil existe já essa versão ainda mais aprimorada, trazendo a oportunidade de a pessoa trabalhar regularmente, contribuir, né, para previdência social, contribuir para a aposentadoria. Então isso traz ainda uma condição mais digna. Hoje uma das demandas é também o que se fazer. A gente recebe o refugiado, aceita, né, um determinado número de refugiados para quê? Para eles morarem embaixo da ponte, para eles terem uma condição sub-humana de viver. Então não é essa a questão. A questão realmente é trazer uma oportunidade de reinserção social, dessa pessoa se estruturar, ter alguma mínima segurança para conseguir dali ir fazendo o plano futuro, né, e trazendo aí uma trajetória de família, de ideal, de Fernando, só para esclarecer-me, né, e talvez alguns, há uma diferença entre o refugiado e que está abrigado por essa carta, por esse documento, que 180 países assinaram, etc., e os que entram ilegalmente nos países por outros motivos. Quer dizer, o cara ilegal, ele pode recorrer a essa condição de refugiado, ou isso é tratado de uma outra forma? E também essa questão de tráfico de pessoas. Isso de alguma forma está debaixo desse guarda-chuva dessa carta, ou juridicamente são outras classificações? Sem dúvida. Muito boa, né, a sua pergunta, até porque é um questionamento hoje que está sendo aventado, está sendo ventilado dentro do direito mesmo, né? A pessoa que entra em território, né, de um país estrangeiro, ela pode, se cumprir determinados requisitos, né, que a lei esclarece, ou seja, são são ali discricionários, ou seja, precisa haver, né, o cumprimento. Atende requisitos. Exatamente, né? Para poder então ser reconhecida como refugiado, né? Ela pode ingressar no território do país estrangeiro, da onde ela não é nacional, né, para requerer essa condição de refugiado, desde que reúna a situação que seja ensejadora do deferimento, né? Existe, inclusive, dentro de cada um dos países, aqui no Brasil mesmo, né, é o Centro de Refugiados, né, ligado ao Ministério da Justiça, trabalha em parceria com delegados das Nações Unidas, né, para que possa então ser deferido pedidos de refúgio para essas pessoas, né? Independente delas entrarem com com essa oportunidade de ou não ilegais, ilegais, né, vindo um exemplo, por exemplo, situações. Os bolivianos aqui em São Paulo, por exemplo, eu sei que estão vivendo
meio que nesse estado de submundo. Exatamente. Eles podem, de repente, requerer esse direito? Sim. O que precisa, o que fica a dúvida é se existe ou não uma perseguição, né, que enseje, né, que dê... Há uma caracterização daqueles itens que você colocou. Questão ideológica, religiosa, política, climática. O climática ainda não, Fernando. Isso é uma situação que a gente busca atingir, por exemplo, né, os haitianos, as Ilhas Tuvalu, tantas outras regiões do planeta. Existe, né, o chifre da África, onde tem uma enorme desertificação anual, né, a quantidade de terra não cultivável está sendo assim numa progressão geométrica, a cada ano tem ocorrido isso, e são as pessoas que menos têm contribuído para que o fenômeno do aquecimento global aconteça e tudo mais. Então isso é um questionamento, como que a gente vai poder entender eles também, essas populações, como refugiados. Hoje não se entende. Hoje tem que cumprir exaustivamente esse tipo que está, né, colocado no Estatuto do Refugiado. Não sendo, seria um direito humanitário, seria, por exemplo, como o Brasil aceita determinado número de haitianos ou de outras nacionalidades dentro do território brasileiro, mas como uma assistência humanitária. Seria uma benemerência do próprio Estado brasileiro em recebê-los. Não seria, né, uma obrigação em termos de Estatuto do Refugiado, né, que cumprindo teria a obrigação de conceder. André, você está falando isso, eu estava lembrando, até comentou, né? Quando a gente fala de refugiado, se a gente lembrar da história de Jesus, pouco tempo depois que Jesus nasceu, ele experimentou uma fase de refugiado, né? Porque José teve que levá-lo para o Egito, porque havia uma perseguição meio religiosa, meio política e meio megalomaníaca de Herodes para matar Jesus. Então é interessante, quando a gente fala de refugiado, a gente remete à própria história bíblica, lá na família de Jacó, que vai buscar de alguma maneira a sobrevivência no Egito. O próprio Jesus, quando criança, é levado nessa condição, porque estava havendo um infanticídio na Judéia. Enfim, eu tô lembrando dessas coisas, considerando Daniel, isso, né? né? Daniel, Sadraque, um exemplo, Mesaque, levado, né? Ali levado, como né? cativo. Mas assim, enfim, no decorrer da história a gente percebe isso. Talvez porque a gente vive num mundo tão globalizado e tão internetizado, a gente hoje tem... Eu abro o computador, eu vejo vídeo, vejo histórias, enfim. Então, assim, hoje no mundo a gente está lidando especificamente com essa questão do fluxo de pessoas que têm saído da Síria por conta da condição que a Síria como nação vive, e as pessoas estão buscando ajuda. Isso tem surgido uma série de polêmicas aí. Como que você, como alguém que atua na área, que conhece no que diz respeito ao direito, André, e ao mesmo tempo, sendo cristão e tendo uma compreensão do reino de Deus, qual que é a leitura que você faz hoje desse nosso tempo, daquilo que está acontecendo em termos principalmente desse momento agora, essas semanas que passaram, que a gente viu todo esse movimento, esse debate, a Europa dizendo se abre, se não abre, enfim, discutindo essa questão. Sim. Eu entendo, e realmente tem muita propriedade quando você fala, né? A noção de refugiado é muito anterior, remonta aí talvez até o patriarca Abrão, quando saiu, né, de Ur, e foi, né, teve depois, né, no território, né, prometido por Deus, teve que daí ir para o Egito, né, atrás de, né, sobrevivência e tal. Então eu vejo realmente que a história que a gente entende hoje, modernamente, como refugiado, já está realmente está permeada em toda a história da humanidade, né? Eu vejo que o próprio refugiado, ele é uma pessoa, não é, que precisa de algum tipo de assistência, e muitas vezes a gente coloca, né, a noção de nacionalidade, né, tem a ver com a língua e tem a ver com a etnia, né? Isso é uma forma da gente também criar um núcleo de nacionalidade, um núcleo territorial que possa se reconhecer como um estado, né,
que tem a condição até de se autodeterminar. Isso também eu vejo como uma forma de afastamento da gente de nós mesmos, né? As primeiras cidades, se a gente for ver e estudar pela história, são uma forma do homem se rebelar contra Deus, é uma forma do homem se mostrar mais capaz de gerir o seu bem-estar. Né? Olha, pois é, né? Não confiar o suficiente. Né? Exatamente. Tipo, Deus não vai fazer o que ele cidade fez. Nos protege. Exatamente. Vou me proteger. Exatamente. E aí faz muros e prédios, enfim. E realmente para quê? Para se proteger independente do custo, muitas vezes, disso para outros. E não se proteger, na verdade, ele cria fronteiras entre si mesmo. Sem né? dúvida. A humanidade. Sem dúvida. Né? Cria ela mesma. Uma discrepância, uma desconfiança que traz realmente a um estranhamento entre as pessoas, né? Hoje, por que a gente tem essa dicotomia de falar eu vou receber, mas e o que vai vir por trás? Também é uma forma da gente querer ter toda essa noção, ter dentro da nosso poder decisório a situação de quem que vai ter a oportunidade de viver naquela determinada região, sendo que todos nós somos eminentemente nômades, né? A gente se fixou, né, na história da humanidade em determinados lugares, geograficamente, por identidade diversas, né? Mas a nossa própria dinâmica é nômade, né? Em determinado momento a gente foi mais, né, como se fala, sedentarizou mais em determinados lugares, quando a gente começou a entender de agricultura, né, as técnicas de agricultura e tudo mais. Mas existe efetivamente essa noção de que quem é de dentro a gente protege, né? E quem é de fora ou a gente explora ou a gente não deixa chegar, né? Leonardo Boff reinterpreta isso, lembrando-nos que o planeta é nossa casa. Minha, dos sírios e até daqueles infelizes do Estado Islâmico, inclusive, né? Não tem um que não esteja dentro da mesma casa. Exato, né? exato. Eu acho que o erro que a gente tem colocado hoje, que tem estado em evidência, é isso, até onde a gente pode, né, querer prevalecer dentro de um território determinada situação que é completamente discrepante em outro lado do globo, né? É como se eu morasse aqui numa região como a gente está aqui no estúdio hoje, uma região favorecida com energia elétrica, sem interrupção, e desconhecer a realidade lá de um, né, Capão Redondo, ou de uma região ainda mais afastada, da cidade, que tem uma interrupção constante de energia, e falo, isso não é meu problema, né? Não é meu problema até onde? Até onde esse criminoso, essa pessoa que está sofrendo essa dificuldade não vem trazer dentro da nossa desse contexto também uma dificuldade. Fala, puxa, então o que aconteceu? De certa maneira você está dizendo o seguinte, o que a gente percebe no mundo macro, a gente vive no mundo micro. Exatamente. De uma cidade, por exemplo, né? De bairro para bairro. Exato. Em que eu tenho a intenção de manter distante aqueles que eu considero que são ameaça para mim, e aqueles que talvez são vistos como ameaça, eles tentam se mobilizar de alguma maneira na cidade para sobreviver, para melhorar sua condição de vida, enfim. Na realidade é isso, quer dizer, é a nossa casa, né? Só que tem quartos melhores do que outros nessa casa. Não poucas vezes e quem está no quarto invadidos, bom, né? Ou invadindo. Né? Parece até briga de irmão, né? Que quer o quarto do outro irmão lá porque aquele quarto é melhor que o meu e tudo mais. Deixa eu ler um e-mail que chegou aqui, ó, o Marcelo Alves, lá do Rio de Janeiro. Manda um abraço, parabéns pelo tema do programa, tal. Obrigado pelo seu e-mail, Marcelo. Ele está dizendo assim, boa tarde a todos. O texto da Braulia Ribeiro, no blog da Ultimato, sobre esse assunto, é um desconhecimento de causa? Uma pergunta que ele está fazendo. A Braulia escreveu um texto dias atrás, eu não sei, eu não li o texto, então é difícil, eu vi reverberações, então fica difícil para julgar. Você chegou a ler o texto da Braulia? Não, também não. Ouviu falar? Ouvi. Tá, então parece, então aí a gente corre o risco de cometer uma injustiça por não ter lido, mas parece que o texto, assim, na realidade a Braulia ela levanta algumas críticas em relação a esses fluxos, de como que a Europa está tratando isso, sobretudo porque isso está batendo lá na porta da Europa, né? Acho que é o bloco de países mais próximo da região. Então, assim, parece, eu não li, mas que ela faz uma série de apontamentos sobre como que a Europa deveria agir, que não é tão fácil assim essa questão de ser bonzinho com os caras. Entra a questão religiosa, que se eu não me engano que ela aponta, outros têm apontado isso, do tipo assim, olha,
não estou dizendo que isso foi ela que escreveu, mas eu já vi alguns comentários tipo assim, cuidado, eles são muçulmanos e tal, enfim. E aí, aquilo que a gente estava conversando, quer dizer, o que o Evangelho, para nós que somos cristãos, nos convida a ver essa situação. Enfim, mas é uma colocação que o Marcelo colocou aí sobre há um desconhecimento de causa. Na verdade... Deixando um pouco a Braulio de lado, já que a gente não leu, mas como que você percebe? Também, eu também não li, mas assim, tem sido frequente nesses últimos dias, mesmo em imagens trágicas e comoventes, falas ambíguas, no mínimo, não é? Para não dizer antagônicas, né? Mas onde há essa preocupação. Eu diria adoecidas. Tipo, quem é que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa? Sim. Entendeu? Inclusive tem charges, né? Por aí, do tipo cavalo de Troia, né? Aquela coisa assim, fazendo essa alusão a esse risco, né? E isso me parece, nossa conversa do almoço é assim, afinal de contas nós abraçamos a fé cristã. E a fé cristã tem propostas claríssimas sobre a questão do desterrado, do refugiado, do peregrino. Exato. E o Senhor, né, em Mateus 25, diz assim, aquela coisa assim, sou eu, hein? Ele manda um recado, né? Esse menino sou eu, hein? Esses caras do trem sou eu. Esses caras da fronteira sou eu. Os caras do bote sou eu. Acolhê-los é acolher a mim. Sim. Essa é uma premissa cristã. Exatamente. Que se a gente for entrar na questão escatológica aqui, ele fala do céu e do inferno, né? Enquanto a gente discuta sobre isso. Exato. Né? Mas... eu acho que aí tem, assim, não é uma situação tão fácil da gente abordar sem deixar de fora outras vertentes que precisam ser analisadas. Mas um ponto para nós, né, como cristãos, como, né, seguidores do Senhor Jesus, a gente também tem como um parâmetro a própria, né, Bíblia, os próprios ensinamentos bíblicos, né? A gente vê que dos 10, né, ordenamentos, dos 10 viraram 2, né? 10 por 2. E que Paulo lá em Gálatas vai resumir a 1. Né? Ama o teu próximo. Amor. Ponto. Exatamente. Mas Deus, se você amar o teu próximo, você está amando amor a Deus. Exatamente. Então, é exatamente isso que a gente precisa ter em primeiro lugar para iniciar qualquer tipo de aproximação conosco, né? Que a gente amar o nosso próximo, porque eu entendo, e eu acho que, né, o Fernando, o Carlos também, a gente vê assim, qual que é o mais sagrado que Deus deixou no mundo. Não é? Eu gosto muito de animal, eu gosto muito da natureza, muitas vezes eu entendo a glória de Deus andando na natureza, vendo a perfeição de uma borboleta, a perfeição de um beija-flor, mas a coroação da criação é o ser humano. Então eu entendo que o mais sagrado que Deus deixou é o nosso próximo, né? O que a gente tem feito com o nosso próximo? A gente tem usado critérios pouco amáveis para distinguir, né, quem é quem, como que a gente vai fazer uma coisa ou outra. Existe o risco, como existe? O risco de quê? De numa leva de a gente abrir a nossa fronteira para abrigar pessoas de outra realidade, de outro contexto, trazer ali dentro também algum tipo de dificuldade para lidar, seja em termos de orientação religiosa, seja em outras situações. Agora, como que a gente vai poder fazer a diferença se a gente está realmente estancado numa situação hermética sem ter esse contato? O Oriente Médio é um lugar que muitas vezes as pessoas não sabem o que é cristão. Eles não, né, vêm e falam, posso tocar, como você come? Né? Tem a dificuldade de entender realmente como que o cristão se desenvolve. Ou seja, a gente quer, além de tudo, né, criar, né, situações estanques que não se comunicam com as outras e ainda além disso problematizar, falar não, mas e como vai ser feito? Se a gente não fizer a nossa presença também entre vários outros povos, nós como os cristãos, né, que temos aí esse mandato também cultural, né, de aproximar Deus do mundo, ou o mundo de Deus, né, que é um mandato que a gente recebeu de Cristo Jesus mesmo, né, que
nos reconciliou com o Pai, né? Então, se a gente não fizer isso correndo o risco de ser rejeitado, como Cristo foi rejeitado, né? Como muitas vezes correndo o risco de morrer, ou morrer, correndo o risco de morrer, pensando numa situação mais e daí a radical. Gente, exato, e daí a fé cristã não é a fé que mata, é a fé que morre. Exatamente, e que morre para viver, né? Isso morre é um padrão como semente. Exatamente. Eu vi um caso há pouco tempo, né, de uma pessoa que foi perseguida, se converteu para o cristianismo dentro de uma família muçulmana, foi perseguida, e o irmão acabou matando o outro irmão por causa de uma mácula, uma mancha que teria nessa família muçulmana por ter o cristianismo. A irmã dessa pessoa viu o irmão, né, viu o irmão morrer, viu um irmão matar o outro e se converteu por ver a verdadeira profundidade que o irmão tinha em crer em Cristo. Então, muitas vezes a gente quer dizer que somos cristãos, mas, né, eu sou cristão, mas isso não pode, aquilo não pode, né, eu não sei. A gente é cristão, é correr risco. A gente não veio aqui, eu acho que o certo, o que está claro para a gente é que a gente vai ter, né, uma eternidade que também não está só aqui, né? A gente quer muitas vezes falar pelo aqui ou agora, aí o momento atual, se vier. Agora, e se a gente não fizer? Se a gente também deixar a situação, né, cada um compartimentalizado, o que a gente pode, qual o risco, não um risco maior, né? A minha defesa, por exemplo, do refugiado climático também tem a ver com isso, né? Hoje ele não me afeta. A pessoa que está em Tuvalu, lá para o lado da Austrália, sei lá onde, lá do outro lado do mundo, nunca vai me afetar aqui em São Paulo. Até quando? Até que época, né? O que está sobrando de água para o cara dessa ilha está começando a faltar para a gente. Exato, né? Pois é. Bom, depois da chuva de anteontem, vamos ver, melhorou um pouquinho aí. Mas assim, a gente está falando de riscos, né? Essa questão, Breve, você falou, a fé cristã é uma fé que se dispõe a morrer. Sim. E a gente também estava conversando sobre a parábola do samaritano, né? Que só é conhecida como bom samaritano, como bom, porque ele correu o risco de atender e de socorrer uma pessoa que ele não sabia quem era, numa estrada vazia que, enfim, ele correu riscos, ele gastou tempo, ele gastou dinheiro, ele mudou a sua rotina para atender uma necessidade que estava ali ao seu alcance. Se ele tivesse, talvez, cheio de dedos, ele passaria direto. Exato. E a gente não teria a parábola do bom samaritano. Talvez Jesus contasse outra, mas a gente não teria essa. Então, assim, a questão do risco, eu fico pensando muito nisso. A gente sempre corre riscos, né? O Evangelho nos chama para correr riscos. Né? E é isso aí. Dani, você tinha uma pergunta aí que você pôs no TP? Vamos lá, Daniel Choi. Cadê essa pergunta? Era o seguinte, responsabilidade. O que tem sido feito no Brasil? Eu não lembro, ele colocou, mas ele não está pondo. Mas eu li que é mais assim. O que tem acontecido, que você sabe, André, por parte de igrejas, de organizações religiosas, no aspecto de cuidar, de acolher refugiados que chegam no Brasil? E uma outra coisa que o Daniel tinha colocado é qual é a participação efetiva do Estado e qual pode ser a participação efetiva da igreja na questão dos refugiados que chegam no Brasil. Tem havido várias iniciativas no sentido do acolhimento do refugiado, né? Existe aqui em São Paulo algumas organizações ligadas com a igreja, tanto a igreja católica, a igreja evangélica, né? Por exemplo, a própria Caritas, né? Algumas missões ligadas a isso, a Compassiva, que é uma ONG também cristã que lida nomeadamente com os sírios, né? A iniciativa realmente de buscar levar o amor cristão para essas pessoas de uma forma velada, de uma forma vivida, não simplesmente professada, né? Levar, né, essa assistência, levar essa mão assistencial para essas pessoas, né? Isso são algumas práticas que têm sido implementadas. Eu acho que isso também é uma forma de conscientizando as nossas comunidades da necessidade de nos envolvermos, de estarmos realmente fazendo algum tipo de engajamento dentro do círculo que a gente está transitando, né? E isso sem dúvida impacta também em políticas sociais, né?
ditadas aí pelo próprio governo, pelo próprio Estado, né? O Estado hoje, o Estado brasileiro é um Estado muito receptivo, né? Sempre foi, tem a história aí, nossa história desde o Brasil colônia e depois, né? Haja visto nossos sobrenomes, né? Exatamente, né? Cada um de nós, exatamente, né? Então tudo isso também mostra, né, a necessidade da gente dinamizando isso, se abrir para isso, né? E não fechar. Exato. Como eu mencionei, o próprio Estado brasileiro ele já se movimenta no sentido de instrumentalizar o refugiado, nomeadamente, né, com alguns estatutos, entre eles a legalidade para trabalhar, para conseguir, né, esse colchão social, que é onde a pessoa pode se suportar. Isso é uma iniciativa, em algumas coisas, advindas, né, decorrentes da própria adesão do Brasil à Carta das Nações Unidas, ligado ao Estatuto do Refugiado, mas também há novidades que nós temos criado. Então, existe aí, tanto em âmbito menor... Nesse sentido, só uma pergunta, André, assim, você está falando do Brasil. É uma pergunta como brasileiro agora, mas assim, o Brasil ele é um país relativamente na vanguarda, em termos de uma política para com o refugiado. Sem dúvida. Sem dúvida, uma das comprovações ou uma das formas de exemplificar isso é, como eu mencionei, a própria carteira de trabalho que é concedida, é exatamente igual ao nacional, né? Exato. Isso diz uma coisa, só que a gente está indo para o final, mas eu acho interessante com a sua experiência internacional, quer dizer, você já andou por esse mundo dentro desse ambiente. Prognóstico para esse momento, por exemplo, a gente vê Angela Merkel, o presidente da França e outros que são meio que do núcleo, né, nervoso, né, da comunidade europeia, dando números e cifras, enfim, mas que ainda são muito aquém do volume maior. Quer dizer, qual que é o prognóstico para esse volume de refugiados que estão indo para a Europa e que acabam querendo, de repente, ir para outros lugares também. E aquilo que provavelmente a Europa fizer, os outros acabam fazendo até pela comoção, né, que existe. Qual é o seu prognóstico? Você acha que nós vamos conseguir um meio termo, um mínimo razoável nessa questão? Eu acho que a gente caminha para isso. Né, as notícias que têm sido aí virais, né, na internet, a gente tem entendido, tem se aproximado mais dessa realidade, que é uma realidade que estava tão estanque para nós aqui no Ocidente, né? Porque Europa, né, Europa é entendido como um núcleo, né, de um lugar desenvolvido, democrático, e a gente esqueceu muitas vezes de colocar isso em outros lugares, né? Europa é um núcleo, mas é um núcleo, né, é uma porcentagem do próprio globo, né? Eu entendo que um dos prognósticos é realmente a gente ter, né, atitudes proativas no sentido de fixação das pessoas no próprio lugar. A pessoa que está saindo, via de regra, pode haver exceções, ela não sai por esponte própria, não é uma necessidade, né? Aquela história, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. E está lutando entre ficar para morrer de fome ou morrer por um ato, né, de autoridade de alguma, né, facção, né, mais extrema, ou está correndo o risco de morrer, né, no mar e morrer a caminho de uma outra situação. Então, eu acho que o principal prognóstico é esse: a gente não entender que são diferentes de nós, são seres humanos tal como nós, que buscam a sua autodeterminação, buscam, né, a forma de viver condignamente, né? Isso a gente precisa entender e buscar mostrar isso. Claro que com cuidado de não perpetrar situações antidemocráticas ou próprio vamos resumir assim, que ferem os direitos humanos. Que ferem os direitos humanos. Humanitária. Exatamente. Verdade, né? Porque tem muita gente que se questiona, se a gente receber daqui a algum tempo, a gente está correndo risco, né? Como a Europa. A Europa hoje, se não tiver uma atitude muito correta com relação à própria limitação, né,
da atuação do mundo muçulmano, né, vai acabar sendo um continente muçulmano, né, em termos de maioria muçulmana. O que a gente pode fazer? Respeitando, né, o nosso próximo, mas também respeitando, né, a forma, a liberdade de religião que a gente tem como cristãos, né, é isso. Então eu vejo muitas vezes a necessidade da gente intervir também nesses lugares, não simplesmente deixar a gente viver num mundinho perfeito e esquecer que existem pessoas que estão hoje lutando para viver, para sobreviver. Você é favorável a intervenções militares em casos como o Estado Islâmico, por exemplo? Sem dúvida. Sem dúvida. Você acha que já está demorando para isso acontecer? Sem dúvida. Está demorando a ponto de a gente ver toda essa manobra. Agora, mas uma das vindas do André de volta para o Brasil, já que agora ele está nesse trânsito para Lisboa, a gente conversa sobre o Estado Islâmico, que a gente vai estourar o tempo. Eu queria aproveitar para ler 2 e-mails. Um é do Edson, aqui de Santo Amaro, São Paulo. Ele está dizendo assim: receber um curdo na minha casa que veio encontrar a esposa, que já estava acolhida por uma missão aqui em São Paulo. A pergunta dele para mim foi: por que vocês fazem isso? Aí eu respondi que o amor de Cristo por nós nos ensinou a amar o próximo. Pensamos no risco, mas também na atitude que Jesus teria na circunstância. Legal, Edson, pela sua experiência compartilhada. Eu acho que é isso aí. E a Luciene Marcelo, lá de Niterói. Olá, Fernando e André, nos conhecemos no Mosteiro São Bento, lá em Vinhedo. Sim, a Luciene, um abraço, Luciene. É um prazer assisti-lo. Minha pergunta é quanto à recusa de alguns refugiados em receber ajuda da Cruz Vermelha. Isso procede ou foi um caso esporádico? Você ficou sabendo disso? Não, infelizmente. Foi a Cruz Vermelha chegou e eu também não sei. Eu vi, isso são os recortes, né? Esse eu vi um recorte. Tem muitos. Que eles se recusavam a aceitar porque viam na embalagem a Cruz Vermelha e tinha a cruz e tem aquela coisa do crescente, enfim. Eu não sei, Luciene, se foi um como que aquilo se deu o contexto. Sim, né? sim. Eu queria comprometer Mas eu queria comprometer o André terminar a fazer alguma coisa via Skype lá de Lisboa. Vamos fazer um programa via Skype diretamente de Lisboa. Você comendo pastelzinho de Belém e a gente comendo aqui pastel de palmito. Sim, senhora. Não, porque, né? Perto dessas áreas diplomáticas, ele é o mais próximo de nós, entendeu? Ele pode nos ajudar muito. E o Carlos lembrou uma coisa que a gente tem... O Brasil tem um histórico fascinante de diplomatas, de gente ligada à diplomacia no mundo, né? Exato. De modo geral, e a gente estava lembrando de um nome que foi o Sérgio Vieira de Mello, que faleceu em agosto de 2003 em Bagdá. E era um homem em plena atividade de pacificação, de conciliação, agindo em favor da paz. Um bem-aventurado. Exatamente, um pacificador. A gente lembrou desse camarada. Seja você bem-aventurado. Amém. André, Deus te abençoe nos seus caminhos. Muito jóia. Que você tem feito, que de fato o uso do direito, que é a sua área de conhecimento e atuação, ela se transforma a cada dia em instrumento de justiça. Porque Isaías nos diz que sem a justiça não tem paz. Com certeza. E venha a justiça para que a gente viva em paz. Para mim é uma alegria dividir isso, que realmente é onde meu coração incha de satisfação de saber que a gente pode usar, né, a finalidade social da nossa profissão. É isso aí. Em prol do próximo. Isso aí, André. Obrigado. Termina. Pessoal, você que estava aí até agora, esse programa depois vai ficar disponível lá no YouTube, lá no canal do Koinonia Online, no site. Até a próxima quinta. Obrigado por você estar aqui com a gente e ajuda a espalhar esse programa. É isso aí. Tchau, gente. Valeu. Tchau.